Senhor nosso Deus, te agradecemos esse privilégio que o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos juntos para louvarmos o teu nome. Te agradecemos pelo milagre da vida que nos concede e o milagre de saber que o Senhor nos ama e quer o nosso melhor. Queremos pedir neste momento, Senhor, a tua presença através do teu Santo Espírito. Que os teus anjos também estejam aqui conosco, louvando e adorando o teu nome. Queremos pedir pela tua bondade e misericórdia que o Senhor abençoe a mensagem dessa noite. Que essa mensagem venha falar ao nosso coração, à nossa mente, nos fazendo melhores, mais fiéis e mais dedicados a ti. Abençoe a todos que vieram nesta noite, que todos possam sentir a tua presença, a presença do teu Santo Espírito. Pedindo essas bênçãos, essa bondade e misericórdia, pelo nome do amado nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sem nada nas mãos, vazio de pão, a falta de um teto, o rosto no chão. Começo a lembrar do que rejeitei, dos frutos que colho, do mal que plantei. Só me resta o retorno, nem quero perdão, e por minha culpa darei servidão. Sem força ao voltar, meu pai a correr, me abraça, me beija e me diz: você é meu filho, ergue o rosto e olhe pra mim. Não importa, filho, os motivos que o trazem. Amor perdoa e você não consegue entender. Você tenta explicar, não preciso escutar. Meu abraço é quem vai lhe dizer: este é o seu lar. Buscando a mim mesmo, assim eu parti. Da mesma maneira eu volto aqui, retorno ao lar, mas sem a razão. Não foi pelo pai, eu voltei pelo pão. Mesmo assim me aceita em seu coração, e antes que eu peça, me dá seu perdão. E por me amar, entrega pra mim sua honra e herança outra vez. Você é meu filho, erga o rosto e olhe pra mim. Não importa, filho, os motivos que o trazem aqui. Meu amor perdoa e você não consegue entender. Você tenta explicar, não preciso escutar. Meu abraço é quem vai lhe dizer: este é o seu lar. O pai que assiste ao seu filho partir é o mesmo que aceita seu filho voltar. O amor permanece nos olhos do pai, que olhando pra mim me faz escutar. Você é meu filho, erga o rosto e olhe pra mim.
Olá, queridos, boa noite. Que bom estarmos na casa do Senhor nessa noite. Darmos continuidade aos nossos temas de domingo, que estão tratando sobre assuntos relacionados à família. Já desde do dia 16 de junho, que todos os domingos estão sendo dedicados a temas que podem contribuir e ajudar para que a minha família, a sua família, se desenvolvam, cresçam, para que, como indivíduos, a gente cresça e melhore dentro de casa. São temas específicos e nós vamos dar continuidade a esses temas de família até meados de setembro, tá? Então, agora no mês de agosto, é bom, já vou fazer uma propaganda já. Final de semana que vem é o final de semana jovem, que era para ter sido feito em julho, mas por algumas razões a gente jogou ele para o primeiro final de semana de agosto. O que acontece? Nós vamos ter um final de semana mesmo, já fique ciente aí. Sexta, um pregador, sábado outro e domingo outro. E o tema dos 3 sermões vai ser relacionado à sexualidade humana. Tá? A visão de Deus sobre a sexualidade. Vai tratar, logicamente, em alguns casos, uma linguagem para cuidar dos nossos jovens, mas você é bem-vindo e sempre vai ajudar a gente a crescer, até porque, mesmo nós que já estamos com o cabelinho mais branquinho, temos jovens ao nosso redor que nós podemos dar um conselho, podemos ajudar. Então, tudo que nós pudermos aprender sobre esse tema também é importante, tá? Então, nós vamos receber na sexta-noite o pastor Cristiano. Ele é um pastor lá de Florianópolis, era o pastor de Criciúma. Ele vai estar conosco na sexta-noite. Então, horário de culto normal. Não é normal a gente fazer o culto na sexta-noite aqui na igreja, mas vai ser o final de semana jovem. Então, se programe para estar conosco. Sábado de manhã eu estarei tratando sobre sexualidade. E lembrando que alguns se assustam, né? Vão falar no sábado, no púlpito, vão falar de sexo. Não se preocupem, vai falar numa linguagem que as crianças podem estar presentes. Talvez não vão entender algumas coisas, é normal, mas a gente vai tratar desses temas que são importantes. É uma das coisas mais importantes para a humanidade. Não sabe lidar com isso, não sabe, desanda tudo, tá? Então é importante, foi Deus que criou, Deus deu ainda dentro do Éden a sexualidade humana, quando não havia pecado, então nós temos que aprender a lidarmos com isso, aconselharmos outras pessoas ao nosso redor, aprendermos para nós mesmos também, tá? E no domingo teremos um outro pregador também, tratando sobre o mesmo tema, mas uma outra nuance, tá bom? De todo jeito, hoje... e um segundo detalhe. A partir do segundo domingo de agosto, o pastor Rubens irá assumir todos os domingos de agosto, a partir do segundo domingo, também tratando sobre temas de família, tá? Então, teremos o pastor Rubens, o diretor da Escola Adventista, aqui a nossa escola, ele estará tratando desses temas. Hoje à noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre emoções. Não é fácil. Eu estava falando para o Gilmar ali, que talvez fosse melhor trazer um psicólogo para tratar sobre esse tema. Talvez ele se sentiria mais solto, né, para falar sobre um tema tão importante e que o pastor tem suas limitações, mas a gente desenrola, né? Eu estava falando ali, pastor tem que saber um pouquinho de cada coisa. Pastor tem que saber um pouquinho de música, tem que saber um pouquinho de construção, um pouquinho, para dar os pitacos dele, né? E também sobre essas coisas de psicólogo, também tem que saber que a gente aconselha pessoas, né? Acaba tendo necessidade. Bom, o tema é emoções sob controle. Você, com certeza, já tentou, talvez no quintal da sua casa, a não ser que você mora em apartamento como eu, né? Você já tentou limpar um jardim onde tinha muitas plantas ornamentais envoltas em mato. Não sei se você deixou o quintal uma vez meio relaxado, e quando você foi tentar limpar, puxa, estava difícil até de enxergar que planta, o que é planta, o que é mato. Às vezes acontece isso, né? O principal cuidado que a gente tem que tomar é, ao tirar o mato, sem arrancar as plantas de verdade. Eu me lembro que o meu pai tem um sítiozinho lá na Bahia, e ele colocou um rapaz para capinar, e ele esqueceu de mostrar algumas árvores frutíferas que tinha. E o rapaz não reconheceu, e andou arrancando algumas delas, né? Faz parte. Então, Jesus mesmo, ao falar sobre o joio e o trigo, ele chegou a dizer, cuidado, porque se for tentar arrancar o joio fora de época, a raiz do joio vai estar entrelaçada na do trigo, e quando você tentar arrancar o joio, o trigo sai junto. Né? Então não é fácil, não é fácil. Em nosso coração, nossa mente, nós também podemos desenvolver
emoções positivas, como a felicidade, o amor, mas infelizmente, faz parte da natureza humana, depois do pecado, nascerem algumas emoções negativas, por exemplo, como inveja, o ódio, rancor e outras coisas mais que a gente conhece porque a gente vive. E a gente, dificilmente tem alguém aqui nessa noite que não teve em algum momento emoções negativas, sentimentos ruins, né? Sabe, existem algumas razões que levam as pessoas a ter fortes reações emocionais. E essas razões, elas estão no íntimo. Não é você avaliar apenas a reação da pessoa. Você precisa tentar entender, especialmente quando você está trabalhando com o seu cônjuge, com os filhos, você tentar entender o que está lá dentro que levou aquela pessoa a ter aquela reação. Porque, de repente, você está com seu marido ou com sua esposa há tanto tempo e você não vê aquele tipo de reação, mas, de repente, há uma explosão. O que está levando agora a minha esposa, o meu esposo e os filhos, enfim, a ter esse tipo de reação? Precisa ser avaliado não a capa, não a máscara, precisa ser avaliado lá dentro. Por exemplo, algumas coisas que levam as pessoas a terem reações negativas, emocionais. A educação que recebemos. Eu digo educação, às vezes é a forma como a educação foi transmitida, né? Às vezes com muita ignorância, enfim, muito incisivo, truculento, não sei. De repente você foi tratado assim durante boa parte da sua vida, da sua infância, e você cresceu com isso, e é difícil você romper a forma como você foi criado para tratar o próximo, os seus filhos, a esposa que você tem, ou o esposo, de outra forma. É difícil romper com aquilo, com a formação que você teve, com aquilo que fez com que você é quem você é. É difícil, não é simples, tá? Então, precisa ser avaliado, e você pode começar avaliando não o outro, começa avaliando quem? Você mesmo. Saia daqui hoje e diga, por que às vezes eu tenho alguns tipos de reações? Avalie como você foi criado. Avalie como você foi tratado no passado. Não é fácil, às vezes precisa de um terceiro, de um profissional, que te ajude a voltar e a enxergar o que te fez ser quem você é hoje. Às vezes precisa de um profissional, mas às vezes você mesmo consegue se lembrar de algumas coisas que fez com que você reaja hoje, que faz com que você reaja hoje de algumas formas. Além da educação que recebemos, a forma como recebemos, alguns traumas podem ter marcado tão intimamente o seu coração, a sua vida, que fazem com que você reaja em algumas situações de forma negativa. Eu falei para vocês, assim que começaram as semanas, os domingos de família, eu comecei a ler um livro, e eu estou lendo esse livro, e já usei alguma coisa dele aqui nas palestras. Castelo de Cartas, recomendo, é do Dr. Chapman, ele é muito famoso conselheiro de família, né? E ele fala muito sobre esses traumas e como é que esses traumas afetam os relacionamentos, né? Por exemplo, o último capítulo que eu li agora é como é que se lida quando há agressão física dentro do casamento. Será que quando há agressão física acabou de vez? Não tem mais chance alguma o casamento? E aí ele trabalha ali como é que aquele cônjuge, ou às vezes uma mulher, pode tratar tão agressivamente dentro de casa o outro que ama, imagine, ele ama, mas trata daquela forma. Como é que você pode, então, avaliar não somente a capa, não somente a superfície, mas tentar ajudar lá no íntimo? Como é que aquela pessoa chegou naquele estado? Por que aquela pessoa reage daquela forma, né? Outras coisas que podem levar as emoções a se aflorarem dessa forma são os estresses da vida. Estresse, às vezes, na pressão no trabalho, ou em casa, em alguma situação que você não consegue deixar do lado de fora da porta de casa, você leva para dentro de casa, quando é do trabalho, ou quando o estresse é dentro de casa mesmo e você já não suporta mais. Você está uma pilha de nervos e você acaba explodindo, né? Doenças físicas, mentais ou espirituais também fazem com que a pessoa reaja de forma negativa com suas emoções. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dor crônica e aquilo incomoda o dia inteiro. E às vezes, numa situação de pressão, a pessoa explode, tá? Só que às vezes essa pessoa não expõe essa dor. Ela fica ali sofrendo, e tem, às vezes, uma enxaqueca, às vezes, alguma coisa que incomoda o tempo todo ali, que fica latejando.
e faz com que a pessoa diminua o tempo de paciência dela. Não estou com isso passando a mão na cabeça de ninguém. Eu estou dizendo que como cônjuge, como familiar, podemos ter um outro olhar e ajudar a pessoa de uma outra forma, tá? Às vezes é um problema mental, uma pressão mental, ou às vezes, e olhem bem, às vezes é uma situação puramente espiritual, que faz com que a pessoa tenha, às vezes, um pecado secreto, um pecado acariciado, alguma coisa que incomoda a pessoa, ela se sinta pressionada a reagir, e numa situação ela acaba explodindo, né? Então são coisas que levam a explosões emocionais. Ou até mesmo o despreparo para situações complexas e situações de perdas. Sabe? Nós não estamos nunca preparados para as perdas. Nunca. Especialmente quando se trata da perda de um ente querido. Nunca estamos preparados. Mesmo que você diga assim, não, estava na cama já há muito tempo, mas a gente tenta se preparar, mas não é fácil. E nem todas as pessoas reagem emocionalmente bem. Nem todas. E às vezes não são só perdas de um ente querido, às vezes é perda de um emprego, às vezes é outro tipo de perda, mas que faz com que a pessoa reaja de uma forma ignorante, explosiva, né? São razões que levam a transtornos emocionais. Só que essas situações, esses transtornos emocionais, afetam os relacionamentos. Acabam prejudicando e destruindo esse descontrole emocional. Nós vamos aprender algumas coisas sobre controle emocional, que é um assunto complexo. Vamos estudar um pouquinho em cima de um personagem bíblico, ou de uma história de um personagem bíblico. Convido você a abrir sua Bíblia em Lucas 22. Lucas 22. Você conhece muito bem essa história. É uma história bem famosa, vivida por Jesus e um outro personagem bíblico. Lucas 22. Assim que você encontrar, nós vamos só fechar nossos olhos e pedir a bênção de Deus sobre a leitura da sua palavra. Lucas 22, 54 até o 62, diz assim. Oremos. Oremos. Grandioso Deus, obrigado pela tua palavra que está em nossas mãos. Fale conosco através dela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Verso 54, falando sobre a história conhecidíssima de quando Pedro negou a Jesus. Então, verso 54, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu o quê? De longe. Pedro não teve coragem de se expor, de se aproximar. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Ficou com medo de estar perto de Jesus, mas não tinha medo de sentar-se com os escarnecedores. Verso 56, entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, olhando para ele, ou fitando-o, disse, olha a primeira frase, marcante, que mexeu com as emoções de Pedro. Este também estava com ele. 57, mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. O 58, pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. 59, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Bom, o relato bíblico que lemos descreve a famosa história envolvendo a traição de Pedro para com Jesus. Quando Jesus anunciou que seria preso, julgado e morto, Pedro prometeu fidelidade até a morte. Estava pronto. Ele diz assim, eu estou pronto para ir contigo, nem que seja para a morte, nem que seja para morrer contigo. Então, Jesus, já para preservar Pedro, mostrar que Jesus já sabia o que ia acontecer, afirmou, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Isso, de fato, aconteceu. Foi o que nós acabamos de ler. Nessa história, nós vamos aprender um pouquinho como controlar um pouquinho das nossas emoções. Pedro, um puro exemplo de emoções descontroladas. Nessa história, especialmente, né?
Pedro ele foi confrontado por 3 vezes por pessoas diferentes sobre a sua identidade. Você é um deles, você conhece ele, você também é galileu, você estava com ele. Foram frases que foram ali colocadas para Pedro. Ele ouviu aquilo ali e diante desse confrontamento, Pedro, emocionalmente em pânico, desenvolveu o que a gente chama de medo. E isso a psicologia chama de um comportamento de luta ou fuga. Ou seja, Pedro tinha medo da prisão, do julgamento e talvez até da morte. E mentiu ao dizer que não conhecia Jesus. A emoção descontrolada de alguém, no caso de Pedro também, tem um efeito egoísta. Por quê? Porque ela leva a pessoa a se proteger em detrimento do sofrimento do outro. Pedro nem pensou o que as palavras dele, o que a atitude dele faria com Jesus. Ele não pensou. Ele simplesmente, por medo, ele se colocou numa posição de defesa, de negação, né, sem pensar em como o outro vai se sentir. É exatamente isso que acontece quando há uma explosão de emoções dentro de casa. A pessoa se defende em detrimento de como o outro vai se sentir. Ela simplesmente explode e não está preocupado como o outro vai se sentir. Depois que passa, aí sim, cai a ficha, e de muitos cai a ficha, e a pessoa se arrepende até o último fio do cabelo, de palavras que foram ditas, da expressão, da grossura da voz, e da explosão, enfim, a pessoa cai em si, né? Em nossas relações sociais, seja na família, nas amizades, ou profissional, podemos passar pelo mesmo confrontamento que Pedro. Sendo assim, a Bíblia nos convida a sermos verdadeiros, reconhecermos quem somos, o que fizemos ou deixamos de fazer e reescrever a nossa história. Do jeito que Pedro foi desequilibrado emocionalmente, nós também temos nessa mesma história alguém dono das suas emoções. Na mesma história que acabamos de ler. Enquanto Pedro não sabia lidar com as emoções, nós temos um Jesus, dono das suas emoções. Sabe que de todas as pessoas que julgaram Pedro, se tinha uma pessoa que tinha autoridade e razão de ficar chateado, era Jesus. Porque ele foi vítima na situação. Ele foi, inclusive, naquele mesmo contexto, traído por um outro amigo. Naquele mesmo contexto. Tinha acabado de ser traído por quem? Por Judas. E agora foi negado ou traído de novo, só que agora por Pedro, né? Então Jesus sabia como se sentia. E se tinha alguém que podia estar arrasado e explodir, era Jesus. Se ele podia ter feito isso, tinha uma desculpa, vamos dizer assim, para fazer isso. Explodir, né? Jesus era o único que, por direito, poderia dizer umas boas verdades para Pedro. Até porque Pedro tinha prometido para Jesus que seria fiel a ele, nem que fosse em face da morte. Tinha prometido, ele não precisava fazer isso. Mas ele se adiantou e prometeu a Jesus. Jesus poderia ter dito a Pedro assim: eu te avisei, Pedro, te avisei. Por que você não me escutou? Você não tem jeito mesmo? Jesus poderia ter reagido assim: cansei da nossa amizade. Para mim já chega. E essas frases que eu estou falando, que Jesus não falou, são frases que muitas vezes eu uso em casa. Quando emocionalmente desequilibrado, a gente acaba reagindo. Quando eu digo eu, estou dizendo nós. E eu também estou incluído. Às vezes, quando estamos emocionalmente desequilibrados, são essas frases que a gente usa. Eu te avisei. Por que você é isso? Por que você... né? A gente reage dessa forma e acaba prejudicando o andamento do nosso relacionamento. Sabe, quantas relações têm sido destruídas por falta de sabedoria e tato? Ainda bem que naquele episódio não era eu e não era você, era Jesus. E como Jesus tratou Pedro naquela vez, me dá um bom exemplo de como aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração, e fez com que Pedro, que estava arrasado até o fundo do poço, levantasse a cabeça e se tornasse o grande pregador dali do livro de Atos. Porque você não poderia pensar que a partir de uma negação tão profunda como foi a negação de Pedro, que Pedro dali para frente não serviria para mais nada.
Pedro, ele inclusive, João capítulo 20 e 21, mostra Pedro voltando ao passado, voltando a ser pescador. Jesus já tinha transformado Pedro em pescador de homens. E Pedro agora volta para as redes. Por quê? Porque ele entendeu que pescar homens não era com ele. Ele se sentiu tão arrasado porque ele negou a Jesus que ele se sentia inútil. Ele sentia, eu não tenho mais chance, a minha oportunidade acabou. Mas aquele olhar de Jesus e também uma segunda oportunidade que está em João capítulo 21, fez com que Pedro reagisse de uma outra forma e fosse restaurado. O fim da história de Pedro, essa história da negação, poderia ser péssimo, poderia ser o fim de Pedro, mas Jesus transformou em um olhar e uma nova oportunidade, porque ele ressuscitou, num resgate total de Pedro. Essa história termina em João 21, quando encontramos a linda cena de Jesus assando pães e peixes na areia, enquanto os discípulos estavam pescando. Ali, desfrutando de uma refeição com os discípulos, Jesus, de uma forma bem leve, se dirige a Pedro, perguntando por 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro? 3 vezes. Era intencional a forma de Jesus restaurar as emoções de Pedro, restaurar o Pedro que Jesus sempre sonhou que fosse. Era intencional. A pergunta de Cristo era: Pedro, você me ama? Essa era a pergunta. Ali Jesus estava fazendo Pedro pensar sobre o seu relacionamento com ele. Se de fato Pedro só conhecia Jesus ou se ele amava Jesus. Pedro sentiu naquelas palavras o perdão de Jesus, a amizade renovada, seguiu como um grande discípulo do Mestre. Sabe, queridos, não é fácil o domínio próprio. Inclusive, eu já vi algumas pessoas dizendo assim, sobre o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, bondade, os frutos do Espírito. Alguns dizem assim, olha, pastor, essa questão do amor, alegria, tudo bem, mas domínio próprio não é comigo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sabe, gente? Domínio próprio é um fruto do Espírito. E o Espírito, ele está disponível para quem? Para todos. Para todos. Então eu não posso simplesmente desistir e dizer, eu sou assim, vou morrer assim. Se existe o Espírito Santo, e nós cremos que existe, é porque ele foi dado para mudar, moldar, transformar a minha vida, a minha história, as minhas emoções. Ele sim pode me ajudar a crescer emocionalmente. Por isso, quando a Bíblia diz em Efésios, irai-vos e não pequeis, existe sim como você se sentir para explodir, mas não explodir da forma como muitas vezes a gente faz. Se nós colocamos a ira, ou a raiva, ou o rancor, sob o controle de Cristo, iremos proceder bem. Mas se usamos conforme nós queremos, para resolver as coisas à nossa maneira, fatalmente traremos prejuízo para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos, para a nossa família. Portanto, fechando o tema de hoje, podemos dizer que aprendemos com Jesus, nesse episódio, porque a gente sempre tem muita coisa para aprender com Cristo, mas nesse episódio, primeiro, nunca é positivo discutir sobre o relacionamento no calor da emoção. Jesus poderia ter ido até Pedro e já descido além ali naquele momento e tal, e porque é isso, é assim. Jesus olhou para ele. Aquele olhar dizia assim, Pedro, ainda há esperança. O olhar de Jesus não transmitia acusação, não transmitia julgamento, nem raiva, nem rancor. Era um olhar que dizia, Pedro, eu estou contigo, vou te restaurar. Pedro entendeu, mas não sabia se ia ter essa oportunidade. Não sabia, mas ele entendeu. Por isso que nem sempre é positivo você tentar resolver as coisas no calor das emoções. Se você está como um vulcão em erupção, se acalme, deixa baixar um pouquinho a poeira e então vá conversar com o seu cônjuge, com seus filhos, sobre o assunto que precisa ser tratado. E muitas vezes, quando você vai resolver o assunto no calor da emoção, você mais endurece o coração do que resolve o problema. Segundo aprendizado que a gente tem com Jesus dessa história, não é positivo nunca deixar para lá e fingir que nada aconteceu. Não é positivo. Precisa ter uma confrontação? Precisa. É tanto que Jesus, pós-ressurreição, se encontrou com Pedro e ele poderia ter deixado enterrado. Ele poderia ter dito assim, Pedro já superou, vamos continuar daqui para frente. Mas Jesus fez o quê? Restaurou as emoções
de Pedro. Restaurou aquele passado. E aí então ele disse para Pedro, Pedro, agora é daqui para frente. Apacente os meus cordeiros. Daqui para frente agora. Agora está consertado aquele passado, aquelas emoções. Então vamos viver daqui para frente. Quando você não resolve o problema, é como se você estivesse enchendo um balão, enchendo, porque a gente é assim. A gente muitas vezes guarda as coisas, e às vezes sem perceber. Tem gente que guarda sabendo que está guardando, e tem gente que transforma o problema em trauma. Não percebe, não sabe o que aconteceu, mas está lá guardado. Em algum momento aquilo vai explodir, como um balão que você continua enchendo. Em algum momento não suporta mais e explode. Terceiro aprendizado, é preciso sempre ter uma conversa madura sobre aquilo que nos afeta emocionalmente, para que nossos relacionamentos continuem se desenvolvendo de maneira saudável. A gente às vezes se fecha de conversar sobre assuntos que mexem conosco. Mas sabe, a gente conversa sobre tantas baboseiras por aí. Como seria importante se nós sentássemos para verdadeiramente conversar sobre coisas que estão dentro do coração. Especialmente quando se trata de marido e mulher, que deveria se abrir, deveria ser emocionalmente aberto, enfim, um relacionamento franco. Como seria importante dizer, estou me sentindo assim. E que o outro respeite, mesmo que não aceite. Respeite. Estou me sentindo assim. E você pode não aceitar. Não, mas eu não fiz isso. Mas aceite que a pessoa está se sentindo assim. Assim a gente respeita a emoção do outro e ajuda a superar situações. Por último, a gente entende a quarta lição que Jesus ensinou nessa história, que o perdão é fundamental para manter os relacionamentos e as emoções. É fundamental. Mesmo que ele demore algumas horinhas ali para baixar a poeira, mas ele precisa ser restaurado, conversado e precisa ter o perdão. Sendo assim, queridos, entendemos que muitas vezes a emoção descontrolada ela é egoísta. Você quer resolver o seu lado, sem se preocupar com o outro, sem se preocupar se é prejudicial ao relacionamento que você tem. Aprendemos que ficar irado nem sempre é pecado, mas precisa ser controlado dentro de um limite e sem explodir e ferir o outro. Entendemos que o Espírito Santo é aquele que é o nosso consolador, aquele que está ao lado, é o paracletos, como diz no grego, aquele que está ao lado. Lembre-se que do mesmo jeito que você tem o Espírito Santo ao seu lado, o seu cônjuge também tem. Também tem. Quando ferimos o outro, acabamos ferindo o anjo que está ao lado, ferimos o Espírito Santo que está ao lado. Ele é o nosso consolador, aquele que está ao lado. Por isso, queridos, precisamos orar, pedir mais a Deus paciência, domínio próprio, controle das nossas emoções, para que nós sejamos, então, vitoriosos e tenhamos nossos relacionamentos mais perfeitos possíveis perante Deus, que é o sonho do Senhor para as famílias da igreja, o sonho do Senhor para seus filhos na humanidade. Aprendemos, então, tudo isso. E a minha pergunta nessa noite é, você gostaria de ter um relacionamento saudável, seu casamento, sua família? Você quer aceitar o Espírito Santo em sua vida? Porque Jesus diz que Ele está mais ansioso para nos dar o Espírito Santo do que nós de pedirmos que o Espírito Santo venha. Então Ele está disponível para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu coração. Para curar as feridas e também para te ajudar a manter um relacionamento mais saudável, sem feridas, para que tudo possa ser resolvido da melhor forma possível. Nós vamos ouvir um louvor? Enquanto nós ouvimos esse louvor, nós ainda iremos orar. Se você sentiu o desejo de pedir a Deus que restaure seu coração, que te dê mais paciência, mais domínio próprio, mais força de vontade de crescer nos seus relacionamentos, você pode ficar em pé a qualquer momento que nós iremos terminar o nosso culto com uma oração especial. Eu te perdoo, Ele disse pra mim quando eu caí. Eu tropecei, estava presa ali,
uma ovelha sem pastor. Eu te perdoo, é tão bom de ouvir sua voz de amor e perceber que também tenho valor. Para Ele eu tenho sim. Quando eu me solto dos laços maus e vou correndo pra Jesus, Ele me abraça e me beija e diz: eu te perdoei. A minha culpa já não sinto mais, pois Ele tudo já pagou. Eu vou agora segurar sua mão, nunca mais soltar. Eu te Quando eu me solto dos laços maus e vou correndo pra Jesus, Ele me abraça e me beija e diz: eu te perdoei. A minha culpa já não sinto mais, pois Ele tudo já pagou. Eu vou agora segurar sua mão, nunca mais soltar. Eu te perdoo, é tão bom de ouvir sua voz de amor e perceber que também tenho valor. Para Ele eu tenho sim, eu tenho sim, eu te perdoo. Ele disse pra mim quando eu caí, sem perceber, estava presa ali, uma ovelha sem pastor, sem pastor. Quando eu me solto dos laços maus e vou correndo pra Jesus, Ele me abraça e me beija e diz: eu te perdoei. A minha culpa já não sinto mais, pois Ele tudo já pagou. Eu vou agora segurar sua mão, nunca mais soltar. Eu te perdoo, eu te perdoo.
Que bênção saber que Deus nos perdoa. E que enquanto tivermos fôlego em nosso pulmão, ainda temos oportunidade de restaurar nossos relacionamentos. Oremos a Deus. Grandioso Deus, como é difícil, Senhor, no mundo que nós estamos, termos relacionamentos 100% saudáveis. Gostaríamos muito, Senhor, de termos um espírito mais tranquilo, mais calmo, mais manso, mais perdoador, que estenda a mão, que não acuse. E nós queremos que o Senhor nos transforme a nossa casa, transforme nosso humor, nosso caráter. Que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre nós, sobre a nossa mente. E faça-nos melhores, Senhor. Faça-nos imitadores teus, como filhos amados. Ajude-nos a crescermos na graça do Senhor. A entendermos que cada um que está ao nosso lado merece misericórdia, merece perdão, merece atenção, estender a mão. E que o Senhor nos faça esses pacificadores, que são bem-aventurados na tua presença. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe numa semana que vem pela frente. Não sabemos o que iremos enfrentar, mas sabemos que estamos com o Senhor. Por isso queremos ter sucesso, queremos ser vitoriosos, mas queremos caminhar contigo todo o tempo de nossa vida, de nossa passagem por essa terra, por essa semana e essa noite que iremos descansar, que o Senhor esteja ao nosso lado. Traga-nos, Senhor, para a próxima reunião de culto na tua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus esteja com todos.